momento, a Câmara Municipal de Parnamirim, através da Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher, sob a presidência da vereadora Fativan Alves. E nesta noite, dentro da programação alusiva à Semana da Mulher, teremos hoje a roda de conversas com as mulheres versando por temas diversos. Para mediar a roda de conversas nesta noite, autorizado pela presidência desta augusta Casa Legislativa, presidente Irandir Guedes de Medeiros, convidamos a vereadora professora Vandilma. Nesse momento, convidamos para ocupar a tribuna, em seus lugares, a vereadora presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher, vereadora Fativan Alves. Ainda a vereadora professora Nilda. Convidamos para a extensão da mesa a enfermeira Sandra Lacerda, primeira-dama desta Casa Legislativa. Convidamos também a secretária municipal de Educação, professora Francisca Alves da Silva Henrique. Extensão da mesa, a professora Francisca Henrique. Os melhores poetas escreveram sobre as mulheres, exaltando sua figura, homenageando sua grandeza. A poesia é o néctar dos deuses que transformou em verbo e palavras. Assim foi definido esse conjunto de rimas e pensamentos que traduzem os sentimentos dos poetas e poetisas. Pode sentar à mesa. A mulher sempre foi a principal fonte de inspiração dos grandes escritores, uma figura tão frágil e que tem o poder de aprisionar até os mais fortes dos homens. Elas nos amamentam e nos acorrentam, já dizia o poeta. A grande beleza delas é ser forte e delicada ao mesmo tempo, paixão e razão. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é um marco de grandes conquistas, feitos e realizados pelas mulheres que ao longo do século XX demonstraram com fatos e feitos sua igualdade de direitos na sociedade. Sob a presidência e mediação da vereadora Vandilma, professora Vandilma, teremos agora o procedimento da abertura e a chamada para a mesa das palestrantes. Com a palavra, a professora vereadora Vandilma. Boa noite a todos e a todas. É com grata satisfação que iniciamos uma noite memorável. Tenho muito orgulho de fazer parte da Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher nesta cidade, juntamente com as nobres vereadoras. Vou fazer referência aqui à professora vereadora Vossa Excelência Fativan Alves,
que é presidente desta frente parlamentar. Boa noite a todos e a todas, e gostaria de iniciar minhas palavras com poesia, já que estamos tratando de uma figura feminina. Nada melhor pode combinar, principalmente para uma professora. Trata-se de um texto escrito por uma outra professora e escritora potiguar, chamada Fátima Mota, publicada em uma rede social e que eu achei de uma inspiração fantástica. As Marias, diz a poesia da escritora. Sou Maria como tantas, cheia de encanto e pranto, de alegrias e tristezas, mas se sigo fazendo o meu canto. Maria, Marias, Maria das dores, extraio a minha força. Maria da graça, sou beleza e faço festa. Maria da Conceição, acima de tudo, mãe lambendo a cria. Maria do Socorro, um SOS na luta diária. Maria do Rosário, uma mulher em forma de oração. Maria Clara, iluminando corações. Maria das Vitórias, uma conquista a cada dia. Maria José, esposa, mãe, o complemento. Maria das Chagas, o pranto dolorido me consola. Maria de Fátima, aquela que cria e acredita no potencial de todas as Marias. Agradecemos as presenças de todos, em especial de todas. Sintam-se acolhidos e acolhidas pela organização da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher. Saúdo, como Maria que sou, a todas vocês aqui presentes, com a força do útero, com a força de mãe, com a força de mulher, a todas as vocês, vendo vencer as dificuldades da vida. Isso me faz, com certeza, ser muito mais doce, ser muito mais amiga, ser muito mais mãe, ser muito mais mulher, ser uma pessoa e uma criatura no universo, dentre tantas, uma diferença. Tenho muito orgulho de hoje ser vereadora nesta cidade e compor uma bancada feminina que eu sempre digo, não é Vossa Excelência Nilda e Fativan, com garra, com verdade, com disponibilidade e principalmente com coerência. Tenho certeza absoluta que nós iremos transformar essa cidade em dias melhores. Este encontro tem o objetivo de celebrar o Dia Internacional da Mulher, transcorrido no último dia 8 de março. Inteligente como somos, trouxemos algumas figuras femininas para trazer reflexões sobre o tema. A mulher no século XXI. A importância de ser mulher no século XXI. A importância de termos galgados tantos espaços. E hoje estamos aqui para agraciar, eu diria que estas Marias que irão compor a nossa mesa, com tantos sobrenomes e com outros nomes que se colocam à frente de comunidades, de corporações e à frente de audaciosos projetos. Enfim, para compor o painel nesta noite, convidamos mulheres das mais diversificadas áreas de atuação e conhecimento e discussão. Cada uma delas terá um prazo de 10 minutos, um tempo de 10 minutos, para que possam discorrer sobre a sua fala. E vamos passar a convidá-las para fazer uso da nossa mesa. Convidamos a nossa vice-prefeita, a senhora Elienay Dantas Cartacho.
Convidamos a senhora defensora pública do nosso município, doutora Tayana Joviaski Dávila. Convidamos a senhora jovem professora Ana Catarina Fernandes. Para brilhantar a nossa mesa, gostaríamos de convidar doutora Júlia Ferreira Lopes, médica, diretora da Maternidade do Divino Amor. Convidamos Andréia Farias Felipe, assistente social, coordenadora do CREAS do nosso município. E, finalmente, vamos convidar a nossa última convidada, professora Edilene Ferreira Gomes, psicopedagoga do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Doutora Tayana Joviaski Dávila é formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, possui especialização em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional e ainda especialização em Ciências Penais pela Rede de Ensino LFG. É defensora pública do Estado do Rio Grande do Norte, também aprovada na Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Atualmente está atuando na primeira Defensoria Civil de Parnamirim, na área violência doméstica. Nossa convidada vai discorrer neste momento, 10 minutos, sobre a Lei Maria da Penha. Boa noite a todas e todos. Só um pouquinho mais para cima. Obrigada. Boa noite. Eu queria agradecer, na pessoa da vereadora Vandilma, o convite feito à Defensoria Pública, a qual recebi muito honrosamente de estar aqui hoje. Como ela disse, hoje eu sou defensora pública aqui no núcleo de Parnamirim. Eu atuo nos casos de violência doméstica na parte civil. Vamos lá. Hoje, nessa semana, várias instituições estão comemorando a Semana da Mulher, em razão do dia 8 de março ser o Dia Internacional das Mulheres. Falar da luta feminina é falar de luta. É uma luta por igualdade e muitas conquistas já foram feitas. No entanto, ainda há muitos espaços a serem ocupados, ainda há luta. Inclusive, eu fico muito feliz em ver a banca composta por mulheres, porque ainda hoje, inclusive em eventos jurídicos, grandes congressos, o que a gente vê é que, ainda que o tema seja igualdade, a maioria da banca é composta por homens. Ainda há uma grande luta das mulheres. Então, ver aqui hoje a banca composta por mulheres, dando oportunidade a especialistas mulheres a dizer o que elas têm sobre o assunto em que se especializaram, já é uma grande conquista. Há pouco tempo, não era um espaço ocupado por mulheres na sociedade brasileira. Falar do histórico, até as leis que temos hoje,
a Lei Maria da Penha, uma que todos conhecem, eu entendo como necessário fazer um breve histórico para contextualizar por que precisamos dessa lei, por que ela ainda é tão necessária e por que ainda temos muito, muito a fazer para efetivar o direito das mulheres à igualdade e combater a violência doméstica. Os movimentos feministas vieram como resposta a uma situação estabelecida de desigualdade das mulheres na sociedade. A elas cabia um papel muito específico de criação dos filhos e estando em casa. Isso passou a ser rediscutido, a ser questionado, e muitas mortes, muita luta foi necessária para que a situação estabelecida começasse a mudar. Hoje já temos como podemos ver aqui hoje, uma situação muito diferente do que tínhamos. No entanto, ainda muito a avançarmos nessa questão. E eu tenho a opinião de que essas rodas de conversa são extremamente importantes. A questão da conscientização do que ainda há a ser feito é o principal mecanismo de mudança, já que as mulheres já conquistaram muito. Mas eu entendo que os avanços que há a ser feitos a partir de agora passa pela conscientização, a tomada de consciência da mulher, pois vivemos em uma sociedade, chamamos de sociedade patriarcal, em que os mecanismos de controle da mulher são muito... passa pelo controle psicológico da própria mulher. Então, essas rodas de conversa são essenciais para que a gente converse sobre o assunto, debata, cheguemos a conclusões, começamos a perceber as violências no cotidiano, já que essa situação de desigualdade e as pequenas violências cometidas contra a mulher são muito naturalizadas na sociedade. Por vezes, passamos por atos de violência e nem mesmo percebemos. Inclusive, mais tarde, eu vou passar um violentômetro aqui. Nós, da Defensoria Pública, elaboramos esse violentômetro em analogia ao termômetro. São pequenos atos do cotidiano. O primeiro, piadas ofensivas, que são pequenas atitudes que as mulheres nem mesmo encaram como atos de violência, mas que podem desencadear para algo muito mais, digamos, muito mais violento, algo que possa... Esse é o primeiro passo de todo um ciclo. Por isso, a tomada de consciência ela é tão importante. Todo esse movimento de luta, muitas mortes, levou à conquista de espaços na comunidade internacional, primeiramente, já que eu venho aqui falar um pouco da seara jurídica. Em 94, já faz um tempo, o Brasil assumiu um compromisso político de combate à violência doméstica, em uma convenção que houve em Belém do Pará. O Brasil assumiu o compromisso político, mas pouco foi feito desde então. Inclusive, Maria da Penha, em 94, estava passando por essa situação de violência doméstica e pouco havia no Brasil de mecanismos jurídicos de proteção da mulher. Foi só em 2006, com a promulgação da Lei Maria da Penha, que veio da união dos movimentos feministas, da discussão no Congresso Nacional e também como resposta à condenação do Brasil perante a comunidade internacional, na Comissão Interamericana. Com a Lei Maria da Penha, hoje nós temos mecanismos para garantir a segurança das mulheres. A Lei Maria da Penha ela é tida como uma das 3 melhores do mundo no assunto. Ela é uma lei muito boa, mas que 10 anos depois, quase 11 anos, nós ainda temos alguns problemas de efetivação. No entanto, a lei em si ela é muito boa. Então, quando eu digo sobre as rodas de conversa são importantes, inclusive porque a efetivação da própria lei, ela depende desse engajamento da comunidade, dos familiares, das mulheres. O que a gente vê é que, às vezes, a mulher vítima de violência doméstica, quando chega à defensoria, quando procura a delegacia, quando vai até o Ministério Público, ela vai sozinha, sem o apoio da família,
sem o apoio dos familiares. Ela ainda é muito julgada justamente por esse contexto de desigualdade, de machismo. Então, quando eu digo que o engajamento de todo mundo é necessário, é muito em virtude disso. A mulher deixa de fazer denúncia, muitas vezes, porque o companheiro, ela depende do companheiro para o sustento da família, dos filhos, ela não tem a quem recorrer, porque às vezes as pessoas não querem testemunhar, não querem se meter no assunto. Então, para que essa lei seja efetiva, ela não depende apenas dos atores jurídicos. Esse engajamento com a sociedade é fundamental. E, nesse contexto, as rodas de conversa, as palestras, os cursos, eles servem justamente para essa conscientização que a efetivação do direito das mulheres, ela não é um problema das mulheres, ela é um problema de todos nós. E, especificamente, quanto à atuação da Defensoria, aqui em Parnamirim e também em Natal, nós temos núcleos de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Aqui em Parnamirim, nós temos um núcleo específico, em Natal temos outro, nós temos assistentes sociais, psicólogos, para dar o apoio para essa mulher, porque não é fácil quem está nessa situação. Você chegar até a defensoria, chegar até uma delegacia é um caminho muito longo. E então nós tentamos dar ali o mínimo de suporte psicológico para que essa mulher tenha um atendimento sem que ela seja revitimizada, porque a situação é muito complicada. Então, a defensoria ela é uma das portas de entrada para essa mulher vítima de violência doméstica. No mais, a gente tem alguns projetos também, porque a legislação, todo o aparato jurídico, ele é muito importante na repressão dos crimes que já acontecem. Mas é muito importante também os projetos de conscientização, de educação dos filhos, que não deixe, digamos assim, nas famílias, que as meninas, não caiba às meninas um papel de lavar a louça, e aos meninos, enfim, que desde muito pequeno seja ensinado às famílias que a igualdade é praticada já em casa. Então, é muito importante essas duas frentes, tanto a repressão aos crimes que já acontecem, e nisso todo o aparato jurídico ele é essencial, e ele vem se especializando, e ele vem, inclusive, aqui no Juizado de Violência em Parnamirim, tem sido implementado programas inovadores quanto às medidas protetivas eletrônicas. Além de tudo isso, é essencial a criação de projetos, de conversas, para que discutamos o assunto, para que consigamos refletir no dia a dia as pequenas violências que as mulheres sofrem, e que, com isso, consigamos evoluir ainda mais, porque muito já foi feito, mas ainda a gente tem que evoluir bastante. Existem algumas barreiras que as mulheres enfrentam atualmente e que elas têm vencido. Estamos aqui, temos vereadoras, professoras, médicas, advogadas, mas existem barreiras para que a gente chegasse até aqui, já que a mulher ainda é muito analisada antes de sua competência, ela é muito analisada pela sua aparência exterior, enfim, por coisas alheias à sua competência. E os mecanismos que é uma forma de violência, nós precisamos discutir para que a nossa sociedade evolua ainda mais, cada vez mais na efetivação do direito das mulheres. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Doutora Júlia Ferreira Lopes, é médica pediatra, trabalhou na Promate, no Hospital Santa Catarina, plantonista da UTI neonatal em 2010 a 2017,
Trabalhou na maternidade do Divino Amor como plantonista na UTI neonatal de 2010 a 2013. Foi diretora técnica da maternidade do Divino Amor de 2013 a 2016. Membro do Comitê de Mortalidade Materno-Infantil do Rio Grande do Norte, representando o município de Parnamirim. Membro do Comitê de Mortalidade Materno-Infantil do HMDA e do município de Parnamirim. Membro do Grupo Condutor da Rede Cegônia do município de Parnamirim. Temos muito orgulho de ter doutora Júlia Ferreira Lopes como diretora da Maternidade do Divino Amor neste ano de 2017. Doutora Júlia discorre sobre a temática os serviços oferecidos à saúde da mulher no município de Parnamirim. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Câmara, em nome da vereadora Vandilma. Como ela disse, assumi a direção geral da maternidade esse ano, em janeiro de 2017. E é um grande desafio, né? Todo mundo olha assim para mim, nossa, você é tão novinha, já na direção da maternidade, isso acho que eu vejo isso quase todo dia. Eu nem sou tão novinha assim, acho que eu pareço mais do que sou. Sou mãe de 3 filhos, né? E assim, a direção é formada não só por mim, mas a direção é formada por mais 3 mulheres. Karina na direção administrativa, temos Mariana na direção técnica hoje, Viviane, que é a nossa diretora de enfermagem. A maternidade Divino Amor, assim, eu assumi com muito orgulho e com um desafio muito grande na minha vida, mas assim, eu espero contribuir com o que eu posso para melhorar a assistência materno-infantil. Porque a maternidade Divino Amor é referência, né? Ela é referência não só na região metropolitana, mas ela é referência no Estado, como uma das as melhores assistências materno-infantil do Estado. Então, assim, nós somos hospitais amigos da criança e temos muitos serviços oferecidos na maternidade à mulher. Temos hoje não só o parto, né, o parto normal, o parto cesárea, mas fazemos o pré-natal de alto risco na maternidade para aquelas gestantes que têm problema na sua gestação. Temos serviço de ultrassom, serviços laboratoriais, temos cirurgias ginecológicas, temos cirurgias de mamas, temos cirurgias de hérnia, de vesícula, temos o serviço hoje de colposcopia, temos um banco de leite oferecido para essas mulheres, né? Fazemos o serviço teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do coraçãozinho, que é a obrigatoriedade do SUS fazer. Temos 10 leitos de UTI neonatal para os bebês, 5 unidades de leitos de unidades intermediárias neonatal. Temos uma casa de apoio que a gente chama de Casa da Mamãe Feliz, que temos 10 leitos para essas mães que ficam com seus bebês na UTI. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque assim, não é fácil ter um filho e ter um filho que vai para a UTI e não ter onde ficar. No serviço particular, a gente não sabe que a gente não tem onde ficar, e a maternidade Divino Amor oferece esse espaço, oferece alimentação, oferece apoio com uma equipe multiprofissional, com psicóloga, terapeuta ocupacional, com enfermagem, e acho que assim, vale a pena a gente, né, intensificar esse apoio, né, à casa. A unidade, temos ainda unidade de tratamento clínico de gestante, temos os ambulatórios de ginecologia, de infectologia, de cirurgia geral, e temos um programa, o programa do planejamento familiar para essas mulheres, além do programa Acolher. O programa Acolher, para quem nunca ouviu falar, esse programa é um programa para vítimas de violência sexual, que a maternidade oferece com sua equipe multiprofissional, entre médicos, psicólogos, infectologistas, enfermeiras. Dentro das estatísticas da maternidade, que eu trouxe para vocês, que acho que é importante a gente falar, em 2016, tivemos 2.708 partos
né? E sendo eles quase 3% de menores de 15 anos. Assim, isso nos leva a pensar por que essas meninas estão aí, né, parindo, né, nessa idade tão cedo, no município de Parnamirim. Vale ressaltar também que a nossa mortalidade neonatal é uma das mais baixas do país. Temos um índice 10,7, quando a nacional é em torno de 19,3. Inclusive, a gente tem um índice menor, que é do Rio Grande do Sul, que é de 11,2. E, assim, também quis trazer para vocês a questão da violência, né, como eu falei do programa Acolher, que vem se intensificando gradualmente. Ano passado, a gente teve 39 casos de violências registradas à mulher na maternidade, dentro delas 24 vítimas de violência sexual, e a faixa etária mais vulnerável é as mulheres entre 20 e 34 anos. Então, assim, vamos dar mais atenção a essas mulheres, né? Assim, a gente tem dados que mostram que a mulher precisa de cuidado. É isso. Ana Catarina Silva Fernandes é professora de língua portuguesa, com mestrado em estudo da linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A professora é, sobretudo, uma mulher dinâmica, poetisa, professora. Hoje ocupa um cargo na Secretaria Municipal de Educação de nosso município. Ana Catarina Silva Fernandes apresenta, neste momento, o papel da mulher dentro da sociedade judaica cristã. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Ana Catarina, porque eu sou gêmea, né? Então, eu gosto muito de dizer meu nome e ser reconhecida como eu sou. Com uma licença poética a todas as mulheres da mesa, eu quero fazer um agradecimento especial à professora Nida, porque o ano passado ela me acolheu com muito carinho e respeito na Escola Eliar, na qual ela foi gestora durante 13 anos. O meu muito obrigada a você, Nida, e meu respeito profundo. Bem, vamos falar um pouco do que é essa tradição judaico-cristã. Nós não escapamos à tradição cristã, né? Nós estamos no Ocidente, obviamente, e todos nós bebemos dessa tradição, certo? Eu estava tentando ler um pouco sobre os evangelhos esses últimos dias, e eu percebi que a genealogia de Jesus é contada pelos homens, né? Jeroboão que gerou fulano, Isaac que gerou. Mas quando chega lá no livro de Mateus, começa a citação de uma mulher. Jesus Cristo, ele poderia ter vindo de outra forma, de outra maneira, mas ele veio nascido de mulher. Então, neste acontecimento, nesse evento maior, né, o Cristo, ele já diz a que veio. Não há alardes em momento algum da figura feminina em todo o Novo Testamento, mas as mulheres, elas são introduzidas ao longo da história a partir de Maria. Maria concebeu Jesus. Mais adiante nós encontramos Marta e Maria. Depois nós encontramos a mulher que derrama um unguento. E nessa passagem que a mulher derrama unguento sobre os pés de Jesus, os discípulos dizem: como você pega esse unguento e derrama, deveria vendê-lo e distribuir para os pobres. Jesus disse: não, vocês terão aos pobres, mas a mim vocês terão por pouco tempo. E em verdade vos digo que em todos os séculos o nome dessa mulher será lembrado. Então, aquele acontecimento particular
daquela mulher que derramou unguento sobre Jesus, ele foi um acontecimento pequeno que se tornou um acontecimento universal. Aí eu acho que, retomando Sócrates, né, ele diz que um acontecimento particular, se tem um acontecimento particular, deve haver um acontecimento universal. Então, aquele acontecimento, ele derramou-se na história. E eu, Ana Catarina, estou falando desta mulher que foi citada ali no Evangelho. Quando o Cristo ressuscita, não são os homens que veem Jesus primeiro. São as mulheres. Mas isso é devagar. A mulher ela vai sendo descortinada vagarosamente dentro dessa tradição judaico-cristã. Né? Voltando um pouco lá para trás, né, da Bíblia, no Velho Testamento, já outras mulheres tinham sido contempladas e respeitadas. Sara, Ruth, Raquel. Né? Então percebe-se que o evangelho, o cristianismo, ele sim tem um cuidado com essa figura feminina. Mais aqui um pouquinho, mais para perto da nossa história, precisamente em 1958, se não me equivoco, Rosa Parks, uma negra americana, estava sentada em um ônibus e ali estava quando pediram para que ela levantasse e cedesse a um lugar a uma pessoa que não era de cor. Ela se negou veementemente a levantar porque ela disse que estava cansada. E ela tinha pago o ônibus e ela queria ficar no lugar. Ela foi retirada do ônibus. Com este acontecimento particular de Rosa Parks, toda a sociedade negra americana, foi dito na época que eles não pegassem mais ônibus. E passaram-se 15 dias e chegou-se a uma conclusão que a partir daquele acontecimento daquela mulher chamada Rosa Parks, os negros poderiam agora ficarem sentadinhos nos seus lugares e não eram mais obrigados a ceder os seus lugares às pessoas brancas. Um acontecimento particular que se torna um acontecimento universal. Voltando um pouquinho mais aqui para a nossa tradição. Adiante do Evangelho, Maria, ela regozija-se, né? Ela tem o canto dela em louvor dessa escolha que foi feita por ela. E eu fico pensando que se o Evangelho não fosse tecido nas entranhas de uma mulher, o que seria de nós? Se o Cristo não tivesse vindo por meio de uma mulher, o que seria de nós? Que legado nós teríamos? Ah, não, nasceu do ventre de um homem. Mas o cuidado para aqueles que creem no Evangelho e nessa tradição judaico-cristã, o cuidado com essa pessoa da Trindade, com Deus, o Espírito Santo e Jesus, para que fosse concebido por meio de uma mulher chamada Maria. Então, neste momento atrás, remetendo à história, nós fomos prestigiadas e contempladas. Estava eu muito preocupada em falar para vocês aqui hoje, porque eu sou professora. Já trabalhei dentro de universidades, sou professora da rede pública, isso aquece o meu coração, mas é um público diferente. Aqui nós encontramos profissionais liberais, né, de várias outras alçadas. E eu estava preocupada, porque eu acredito que todo o nosso discurso, ele deve ser permeado por aquilo que nós sentimos. Eu estava preocupada que o meu coração estivesse aquecido, porque senão as palavras, elas são mortas. E eu pedi uma orientação na hora que estava organizando o meu texto, para que as minhas palavras, elas tivessem a benesse de serem vivas. Porque um discurso pelo discurso, ele nada aponta. Nada diz. Ele é morto, né? E eu lendo os evangelhos, eu encontrei mulheres à frente do seu tempo. Mulheres cheias de energia, mulheres tão próximas de nós mesmas. A samaritana que foi ao poço pegar água, eu descobri, lendo e com algumas leituras que algumas pessoas me ajudaram, eu descobri que naquele momento, ela era destinada àquela hora para os samaritanos irem àquele poço. Né? Porque eles eram considerados uma casta superior e aquela mulher era meretriz. Então, era aquele momento apenas que ela deveria estar ali.
Então Jesus vem e começa a conversar com aquela mulher e começa a conversar com ela no seu universo particular. E diz para ela, se você bem soubesse, eu te daria a água da vida. Aí ela diz para ele, mas o poço é fundo. Ela ainda não compreendia sobre o que Jesus estava falando. Mas Jesus, ele foi tão magnífico que ele aproximou essa mulher de um contato. Ele foi até ela, né? E mais adiante ela compreende com quem ela está conversando. Quando os discípulos chegam, é narrado nos evangelhos, né, da tradição, quando os discípulos chegam, a Bíblia diz que eles ficaram surpresos porque viram aquela mulher conversar com Jesus. Porque um homem não conversava, principalmente Jesus, que era da tribo dos narizeus, não havia proximidade com aquele tipo de cidadão, certo? Então eu fico muito felicitada porque eu vejo um Cristo vivo, eu vejo um Cristo que se preocupou com a nossa figura feminina. Eu vejo um Deus que ele foi benévolo. Já pensou que Jesus nasceu de um homem? Mudaria todo o foco da nossa história. Mas esse acontecimento lá, tão particular, até hoje se torna um acontecimento universal. E o ápice é da ressurreição de Jesus, quando as mulheres, eu fiquei pensando, poxa, são tantos os apóstolos, Pedro, Paulo, João, mas essa sabedoria de Jesus, de entender que ele naquele momento histórico não poderia fazer com que a mulher sentasse à mesa. É uma sabedoria. Eu não posso compor, porque essa tradição desse momento histórico não permite, mas eu venho no útero de uma mulher. E eu vou fazer com que todas as mulheres apareçam nessa minha jornada e de que sejam elas que primeiro me vejam no corpo glorioso. Olha que coisa mais fantástica, né? Mais benévola, não é fantástico? É fantástico. Eu quero fechar a minha fala agradecendo, compreendendo que o que liga a nossa mente ao nosso corpo são as nossas emoções. Nós não dissociamos isso. Não adianta que nós tenhamos todo o conhecimento e todas as letras se as emoções não arrematam o nosso corpo. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, porque muitas mulheres engrossaram as filas para que eu estivesse aqui. Eu, Ana Catarina Silva Fernandes, neta de Queiroz, neta de Francisco, agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez. E vou fechar a minha fala com um poema que a minha avó Almerinda, aos 94 anos, ainda muito lúcida, declama para mim, que é um poema muito lindo. Diz o seguinte: eu me lembro, eu era pequeno, e brincava na praia, o mar bramia, e erguendo doce altivo sacudia a branca escuma para o mar sereno. E eu disse à minha mãe neste momento, que dura orquestra, que furou insano, o que pode ser maior que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento? Minha mãe a sorrir, olhou para os céus e respondeu: é um ser que nós não vemos, maior que o mar que nós tememos, mais forte do que o tufão, meu filho. É Deus. Casimiro de Abreu, obrigada. Mas tá ligado. Essa noite nós temos um convidado muito especial. Quando eu estava escrevendo aqui os textos, Elianai, neste dia pensei, e uma voz masculina que pudesse alegrar o ambiente, fazendo com que as mulheres se sintam cada vez mais valorizadas. E aí nós convidamos nosso querido Marcos Rodrigues, ele que é pedagogo, ele que é cantor, que é músico e que hoje integra o
quadro técnico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de nossa cidade. E com muito orgulho, ele vai, neste momento, né, cantar uma música de sua autoria. Não, é de Roberto Carlos, porque você disse que era da sua autoria. Como é grande o meu amor por você, mas bem que você podia cantar de sua autoria também. Eu canto também. Boa noite, obrigado pelo convite, antes de qualquer coisa. Boa noite a todos e uma boa noite bem especial a todas as mulheres, né? Obrigado por vocês abrilhantarem as nossas vidas. Nós homens somos abrilhantados com a companhia e com a presença de vocês. Deus abençoe a todas. E essa canção, como vocês já conhecem, ela é uma declaração de amor belíssima. Eu acho que nós homens hoje, acho que a nossa melhor e maior homenagem hoje é declarar o nosso amor por vocês através dessa canção. Então sintam-se todas amadas e homenageadas por todos nós homens aqui. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar, mas como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar, mas como é grande o meu amor por vocês. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por vocês. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vocês. E não há nada a comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por vocês. Nem mesmo o céu, nem mesmo as estrelas, nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por vocês. Mas como é grande o nosso amor por vocês.
Isso é que é voz, encanta todo mundo. Edilene Pereira Ferreira Gomes, licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Pará, pós-graduada em Psicopedagogia, Teoria e Prática em Língua Portuguesa, formação de tutores em Educação à Distância. Atua como secretária acadêmica dos cursos de formação inicial e continuada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, no turno matutino. Coordenadora pedagógica do Colégio e Curso Gênese, aqui em Parnamirim, no turno vespertino. Mãe de Joel Felipe, Daniel Henrique, Rafael de Jesus e esposa de Areto Gomes. A temática que a professora Edilene Pereira Ferreira Gomes expõe nesta noite é o alicerce da vida, a família. Boa noite a todos e a todas. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite da professora Fativan, que é minha amiga já há muitos anos, e também pela professora Vanilda, que ela estendeu esse convite. Relacionado a esse tema, o qual a gente sempre exalta, né, o alicerce da vida, nós mulheres, nós falamos com muito orgulho, que é a família. E não é somente aquela família o qual a gente já conhece, que é a família, que eu vou ressaltar o tradicional, mas eu não gosto desse termo muito tradicional, porque família é família, não tem essa de tradicional ou atual. Então, nós colocamos, por que eu exaltei também o nome dos meus filhos? Porque independente de onde se estiver, os filhos, eles sempre vão estar conosco. A gente pode ter ex-esposa, ex-marido, mas filhos, a gente nunca vai ter ex-filhos, então eles vão ser eternamente filhos. Então, a mulher que hoje a gente vê, nós estamos em pleno século XXI e falamos essa semana toda nós ressaltamos, eu ouvi em várias redes sociais, eu ouvi também na televisão, a mulher do século XXI e a mulher no século XXI. Então, nós estamos inseridas em um meio social, o qual exalta-se o século XXI, mas que mulher é essa? E a gente tem que pensar. E eu exalto também relacionado a isso, o pensar. Como psicopedagoga, durante o curso todo, até hoje, diante de vários teóricos, de várias leituras, é exaltado uma palavra o qual eu me identifico muito, que é o olhar. E a mãe, ela tem isso, o olhar. Ela tem o olhar do escutar, porque ela precisa mais ouvir os filhos. Também ela, por falar muito, o qual a gente sempre está junto dos filhos, junto do esposo, e nós falamos demais. E é uma coisa muito benéfica também, porque esse falar nosso leva ao olhar. Porque você conhece o seu filho, conhece o seu marido, às vezes somente pelo olhar. Quando você percebe aquela criança ou percebe o seu filho e você olha e vê se ele está realmente com febre, você olha e percebe se aquela criança está mentindo ou não. E a gente precisa estar mais junto dos nossos filhos, porque a vida hoje ela está muito sendo, não vou dizer destruída, mas ela está sendo envolvida por uma série de coisas de redes sociais, e a gente tem que estar mais envolvidas com os nossos alunos, com os nossos filhos. Falando em aluno, como educadora que sou e amo a minha profissão, como psicopedagoga também, então o aluno, ele reflete e precisa desse olhar, no olhar realmente do psicopedagógico para a gente chegar até junto. E a gente fica pensando, mas como fazer tudo isso? Nós somos mãe profissional, nós somos mãe educadora, nós somos mulher, nós somos uma série de coisas, e como arranjar, organizar e arrumar esse tempo. E o tempo, ele é fundamental. E nós conseguimos. Muitas das vezes a gente
nós somos comparadas com o povo, Lula, porque nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Mas o que é esse várias coisas? É justamente esse olhar, né? Nós temos que realmente levar a esse momento do que é mulher, do que é ser mulher, do que é estar mulher no século XXI, o que é ser mulher e estar mulher agora, neste momento. E não é somente um batom na boca, ou somente gritar com o filho, ou somente conversar com um aluno. Não é somente isso. Nós temos uma diversidade de coisas. E o dia 8 de março, ela tem que ser muito mais explorada. Eu, como professora, como coordenadora, eu ressalto isso muito, que nós temos que levar esse dia, não somente um dia, mas em vários momentos, porque é um dia muito importante para nós mulheres. Como foi que originou, o porquê originou? Levar a cada mulher realmente refletir que é uma luta, ela é uma constante vitória, porque nós temos uma diversidade de coisas que ainda a gente pode e precisamos ainda ser trabalhado e explorado. E uma delas é o nosso espaço, nós como mulheres, o nosso espaço dentro da sociedade. Não somente em termos de igualdade, que a gente fala de igualdade e a gente esquece que a igualdade não é só competição de peso, né? Competição de luta, competição de sou mais ou sou menos, ou eu sou mais forte ou sou menos forte. Não é isso, né? A igualdade, ela reflete no mundo muito mais amplo, muito mais complexo, né? E nós precisamos quebrar esse paradigma de realmente a mulher, ela é mais fraca do que o homem ele é muito mais forte do que a mulher. Não é, a igualdade não está na força, né? Não está na força bruta, mas a gente pode lutar sim pela nossa força mental, porque nós temos o nosso trabalho, nós temos o nosso espaço na sociedade e precisamos mostrar o qual nós viemos. Viemos para ser mãe? Viemos para ser mulher? Viemos para ser competitiva? Viemos. Então, a gente tem que demonstrar isso, não somente para os outros em geral, mas isso tem que começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Eu como filha, eu como mãe de 3 meninos, né, irmã de 4 homens, então a minha mãe, ela luta muito relacionado a isso. Você não é diferente da sua irmã, e eu procuro fazer isso também com os meus filhos. Então, nenhum é diferente do outro. Não é que eu seja a rainha do lar, porque eu não sou rainha do lar. Eu sou igual a todos eles 4. E a gente precisa compartilhar isso. Todo mundo está em casa, então todo mundo vive. Eu não faço obrigação para vocês. A mesma coisa que vocês não fazem um favor para mim. Então, a gente tem que trabalhar isso dentro da nossa própria casa. O que é igualdade? O que é fraternidade? E o que é o amor? E nós mulheres, nós mães, é ressaltado que nós somos um amor, nós somos a paz, e realmente nós somos tudo isso. E eu confirmo isso. Mas também nós somos lutas. Nós somos dignos diante do que a gente pensa, diante do que a gente fala, diante do que a gente prega, diante do que nós ouvimos de cada uma das mulheres as quais falaram aqui, né? Falaram sobre a saúde da mulher, que ela é importante diante dessa realidade o qual nós vivenciamos dia após dia. É muito triste a gente conhecer até pessoas próximas da gente, o quais elas tiveram várias violências, não violências somente físicas, mas violência moral, violência de vários aspectos. E também foi falado sobre a saúde da mulher, o qual a gente tem que ressaltar que é importante, né? O qual eu também não conhecia, que foi esse programa Acolher, que eu achei bem interessante, o qual eu, como educadora, eu vou começar a estudar um pouco mais sobre isso, e justamente para poder levar os nossos adolescentes, as nossas adolescentes, conhecer um pouco desse trabalho, conhecer também o qual eles realmente
eu acho que o nome ele fez jus, foi acolhido, né? É acolher, vai acolher aquela pessoa que já foi violentada de uma certa forma. Em seguida, eu gostei muito, parabenizo até a professora Ana Catarina, do qual foi ressaltado a mulher cristã, né? O qual também a gente esquece um pouco disso, da mulher cristã. E elas todas teve um brilho, o qual a gente realmente tem que ser comentado, discutido, falado. Temos que levar esse assunto à mulher, esse assunto sobre a violência em mesa redonda, e precisamos realmente falar sobre o nosso papel, não somente no século XXI, mas o nosso papel no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa realidade, na nossa escola, o qual a gente realmente está inserido. Então, eu gostaria de agradecer muito pelo convite e muito obrigada. Boa noite a todos. Elienay Dantas Cartacho. Nasceu, cresceu e construiu sua família em Parnamirim. Formada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharel em Direito e pós-graduanda em Gestão Pública. É professora aposentada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Foi vereadora por 2 mandatos e vice-presidente da Câmara Municipal de Parnamirim por 2 anos. Durante os 8 anos em que atuou como vereadora desta casa, lutou por políticas públicas para as mulheres. Foi presidente da Frente Parlamentar da Mulher e lutou pela implantação de casa de abrigo para prestar atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município. Lutou também pela implantação do Centro de Assistência à Mulher em Situação Especial, vítima de violência sexual em nossa cidade. Fez gestão junto ao Executivo para a implantação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e a implantação do Comitê Gestor de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. Foi de sua propositora o projeto de lei que instituiu o Programa de Inclusão Profissional, PIP, para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além do projeto de número 03/2010, que instituiu a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer do Colo de Útero. Foi autora do projeto de resolução 01/2013, que instituiu a Medalha de Honra ao Mérito Professora Eva Lúcia, comenda conferida às mulheres que notadamente prestaram e prestam relevante serviço no município de Parnamirim, do qual essa Casa Legislativa tem a honra de agraciar amanhã às 19 horas, as mulheres escolhidas pelas vereadoras desta casa neste ano de 2017, momento oportuno em que já faço o convite a todos vocês que venham prestigiar o nosso evento amanhã à noite. Atualmente, Elienay Dantas Cartacho é vice-prefeita de nossa cidade e secretária municipal de assistência social. Notadamente, a nossa nobre vice-prefeita vai discorrer sobre a temática Ascensão da Mulher na Vida Pública. Excelentíssima vereadora Vandilma, em nome dela eu saúdo os demais vereadores, Tiago, professora Nilda e Fativan, excelentíssima secretária de Educação, professora Francisca, e em nome dela eu saúdo as demais mulheres que estão aqui na mesa. Saúdo também em nome de Kátia Cristina, secretária adjunta da Assistência Social, saúdo as demais mulheres da plateia e os homens que estão aqui também, não é, para nos ouvir e certamente para nos aplaudir. Saúdo então a todos.
Queremos apenas fazer algumas observações, discorrer alguma coisa sobre a questão da mulher na política. A gente sabe que a partir da Constituição Cidadã de 1988, nós podemos dizer que a partir dela foi justamente onde começou a luta por igualdade de gênero e contra a discriminação em um contexto histórico em que a mulher sempre foi tratada de forma preconceituosa e discriminatória. Contudo, mesmo reconhecendo os avanços, a igualdade preconizada ainda está longe de ser uma realidade nas mais diversas áreas da sociedade, e em especial na área política. Nós sabemos que a mulher representa hoje 52% do eleitorado. E hoje, na Câmara Federal, nós somos menos de 10%. Isso é realmente um dado preocupante. Enquanto nós somos a maioria no eleitorado, nós somos a minoria na representação política. Das 12 senadoras eleitas, dos 81 senadores eleitos, somente 12 são mulheres. Dos 512 parlamentares eleitos, apenas 50 cadeiras são ocupadas por mulheres. É certo que a legislação tem avançado, com a edição de normas que visam assegurar direitos e incentivar a participação feminina na política, buscando uma igualdade representativa de gênero. Nós temos a Lei 12.034, de 19 de setembro de 2009, que criou uma causa de registrabilidade geral e compulsória, tratando-se de uma reserva mínima de candidaturas para cada sexo. E aí a gente sabe que essa lei, ela apenas mandava que ela prescrevia que ficasse uma reserva de 30% das vagas para mulheres. E a gente sabe que o nosso país, ele tem, assim, uma posição muito complicada em relação à participação das mulheres. Eu vou só dar alguns exemplos para vocês de alguns países. Ruanda, a participação da mulher de 48,8%. Na Suécia, 47%. Na Finlândia, 41,5%. Na Argentina, 40%. Na Holanda, 39,3%. Na Dinamarca, 38%. Na Costa Rica, 36,8%. Na Espanha, 36,6%. Na Noruega, 36,1%. E em Cuba, 36%. E a posição do nosso país é 146ª. É já das últimas posições. Não é uma colocação bem vergonhosa em relação à participação política da mulher. Surgiu depois uma nova legislação, que é a legislação mais recente, que não apenas deixa uma reserva, que é a Lei 12.034, de 29 de setembro de 2009, estabelecendo uma nova redação ao artigo 10º dessa lei que eu já falei, a 9.504, que ao invés de deixar uma reserva, ela diz o seguinte:
do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Então, agora não é mais uma reserva, é um preenchimento de vagas, não é isso? Então, nós evoluímos de reservar para preencher. Mas a gente sabe que esse preenchimento de vagas, ele só se dá se houver condições igualitárias. Não adianta, não é, existir essa cota para as mulheres e não dar as condições para que as mulheres possam competir de igual para igual com os homens, não é? E essas condições a gente pode começar a pensar a partir dos partidos. Os partidos, não é, se preocupar em dar condições às mulheres de serem realmente eleitas, não apenas de participar do pleito, mas de serem eleitas, não é? A gente sabe que nos Estados americanos há entidades que elas são criadas justamente para apoiar a mulher na política, e elas passam, não é, aqueles 4 anos esperando justamente para investir em campanhas eletivas para mulheres, não é? São instituições que já visam, que têm esse propósito de colaborar com a participação feminina na política, porque as condições têm que ser iguais. Se não der condições igualitárias, também não adianta deixar vagas para mulheres, não é? Porque as vagas só serão preenchidas se as mulheres tiverem realmente as condições necessárias para serem vitoriosas em um pleito. Então, o que podemos dizer? Que apesar dos avanços, não é, desse preenchimento de 30%, nós sabemos que é uma ação afirmativa, não é? A garantia desse preenchimento de vagas, mas nós sabemos que precisamos incentivar as mulheres para participar realmente e não apenas preencher esses 30%. Porque a participação da mulher, ela se dá a partir exatamente desse conhecimento e desse convencimento de que a mulher também é capaz. A mulher também tem condições de se colocar num pleito, de trabalhar o seu nome, fazer sua campanha e ser eleita. Aqui na nossa Casa Legislativa, nós temos um percentual muito bom. Nós temos cerca de 30% de representação feminina, não é isso? E isso é realmente um grande avanço, não é? Quando na Câmara Federal nós temos menos de 10%, em Parnamirim nós temos cerca de 30%. E isso é muito positivo, não é? Mas nós precisamos, sim, de aumentar esses espaços, não é? Ainda é pouco. Concluindo, eu gostaria de dizer para vocês que a participação feminina nos espaços de poder ela é necessária para o aperfeiçoamento e a consolidação da democracia. E apesar dos avanços já constatados, ainda há muito o que fazer para mudar o quadro atual da pouca presença de mulheres na esfera político-partidária. Quase a gente não vê as mulheres sendo presidente de partido, não é isso? A maioria dos partidos são liderados por homens. Então, precisamos, sim, superar a desigualdade de gênero também na política. E aí eu quero dizer para vocês que eu nunca sonhei em ser vereadora, nem vice-prefeita. Eu sou professora de formação. E aí foi por
incentivo, Wandilma, de pessoas ligadas a nós, de amigos que conhecem a nossa história, a nossa trajetória, que eu fui incentivada a sair candidata, mas eu nunca tinha pensado nisso. Nunca foi um sonho, nunca foi uma meta, não é? Mas eu acredito que, primeiramente, a vontade de Deus, que ela vai se concretizando aos poucos, Deus vai usando pessoas para chegar até nós, e eu fui incentivada a colocar o meu nome à disposição de Parnamirim. E eu fui com muito medo, Wandilma. Fui com muito medo, porque eu achava que não seria eleita. E eu pensei assim, meu Deus, como vai ser? Eu acho que eu não vou conseguir 200 votos. Foi o que eu pensei na minha primeira campanha, não é? Mas trabalhei pensando, não é, que ali seria um ensaio, que ali seria só uma primeira oportunidade de colocar o meu nome e de ver como seria, não é, o resultado daquela primeira iniciativa. E aí, para surpresa minha, eu que pensava que ia ter 200 votos, tive 2.210, não é? E foi assim um trabalho de convencimento mesmo, né? Todos nós sabemos que não é fácil a mulher se colocar para concorrer a uma eleição. Primeiro, nós não podemos nunca esperar que a gente seja eleito sem ter nenhuma despesa e nenhum gasto, não é? Nós sabemos que as coisas não funcionam assim. E a gente realmente não tinha estrutura financeira, não é? E aí alguns amigos chegaram junto, colaboraram, não é? E o nosso trabalho, o nosso nome, o nosso segmento, a credibilidade que a gente passava para a nossa cidade, porque aqui nascemos, aqui vivemos, todos nos conhecem. E aí deu certo, não é? E num segundo momento, quando eu lancei o meu nome, já foi bem mais fácil, não é? O meu nome já estava consolidado através de trabalho, não é? Através da atuação. E aí eu tive um aumento de 500 votos, 522 votos. E, enfim, cheguei a ter essa nova oportunidade, que foi concorrer como vice-prefeita, e vocês todos sabem que deu tudo certo, não é? Wandilma já leu aí algumas lutas minhas, mas Wandilma, eu gostaria só de citar mais uma vez. Trabalhei em várias áreas, não é? Mas uma das áreas que eu pude levantar como bandeira foi justamente a área, não é, das políticas públicas para as mulheres. Como presidente da Frente Parlamentar da Mulher, lutei pela Casa de Abrigo para prestar atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E hoje eu peço às vereadoras mulheres dessa casa que continuem essa luta, porque nós ainda não temos uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência. Quando as nossas mulheres são agredidas aqui Andréa, que é a coordenadora do CREAS, nós vamos para Natal levar nossas mulheres para Casa-Abrigo Clara Camarão, porque nós não temos ainda. E nós somos gestão plena, não é? Aqui na política da assistência social, já deveríamos ter. Então eu conclamo aqui as mulheres vereadoras que continuem nessa luta, porque as nossas mulheres vítimas de violências, elas não têm casa-abrigo no seu próprio município, não é? Nós temos sim um convênio com a Clara Camarão, que pertence à Prefeitura de Natal, não é isso? Lutei pela implantação do Centro de Assistência à Mulher em Situação Especial, que é a violência
a vítima de violência sexual, mas graças a Deus a doutora Júlia declarou aqui que existe o serviço na maternidade, que o serviço está funcionando. Agora precisa, doutora Júlia, de divulgação, porque eu acredito que a maioria das mulheres não sabe. Só concluindo, Vandilma, fiz gestão junto ao Executivo para a implantação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e a implantação do Comitê Gestor de Enfrentamento à Violência Doméstica Familiar. E, por último, a lei que instituiu o Programa de Inclusão Profissional, PIB, é uma lei de nossa autoria, que já foi sancionada e que, infelizmente, não foi posta em prática ainda. Nós precisamos operacionalizar. A lei existe, mas ainda não foi colocada em prática. E, quem sabe, Deus me permitiu ir para a Secretaria de Assistência Social e agora nós vamos lutar para que isso aconteça. Muito obrigado. Desculpe os minutos passados aí. Andréa Farias Felipe, graduada em Pedagogia, licenciatura plena pela UVA, graduada em Serviço Social pela Estácio de Sá, pós-graduada em Gestão de Pessoas e também em Educação, Pobreza e Desigualdade Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-graduada em Libras, Tradução, Docência e Proficiência também no Estácio. Trabalhou como orientadora social no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PET em Monte Castelo no ano de 2016. Foi orientadora social do Projovem Adolescente de Rosa dos Ventos em 2008. Primeira pedagoga do Centro de Referência de Assistência Social de Passagem de Areia no ano de 2009. Ex-coordenadora técnica do CRAS de Monte Castelo de 2011 a 2014. Foi coordenadora pedagógica do Pronatec, Escola de Saúde, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 2014 a 2016. Atualmente, Andréa Farias Felipe é coordenadora técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, município de Parnamirim. Andréa fala agora sobre os programas de atendimento na área social, da assistência social do nosso município. Boa noite a todos. Obrigada pela mesa, pelo convite, né? O CREAS, como foi dito, é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social. E nós trabalhamos com vínculos rompidos, né, e direitos violados. Nós recebemos, em média, Parnamirim, né, eu não vou dizer assim, um alto número de pessoas vitimadas, porque nem todas essas pessoas sabem da existência do CREAS, né? Então, assim, nós hoje temos cadastrados em nosso núcleo, nosso centro, 2.970 pessoas, né? Ou melhor, famílias. Dentre essas, ou melhor, todas essas são vítimas de alguma violência, né? Seja ela doméstica, financeira, social, né? Vítimas de exclusões, enfim, todas são vítimas. Trabalhamos com idosos, com crianças, com adolescentes, com mulheres, com homens, né? E a nossa rede de proteção social, um caso especial, né? Nós temos na nossa rede a promotoria, o juizado, a defensoria, né? E também agora nós ganhamos mais uma pessoa para engrandecer o nosso serviço, os nossos trabalhos, que é a ABA, Associação Brasileira dos Advogados. A presidente da associação trabalha conosco e também está nos dando esse apoio com relação às mulheres vítimas de violência.
e os homens, que nós não dizemos que eles são agressores, né? Nós dizemos que eles são supostos agressores dentro da nossa unidade, né? Para que não fique aquela coisa pejorativa, né? E as crianças, nós trabalhamos também. Dentro do CREAS, nós temos vários grupos, né? Nós temos o Jubilar, que trabalhamos com os idosos, porque ultimamente a gente observou que a grande maioria das vítimas não são só mulheres, são os idosos também, né? E principalmente as idosas, vitimadas por seus familiares. As mulheres, em sua grande maioria, que também nos chegam, nós temos um grupo chamado Lumiar. Dentro do Lumiar, nós trabalhamos a questão dos gêneros, a Lei Maria da Penha, muito bem falada aqui pela doutora, né? Trabalhamos a questão da autoestima delas, porque elas chegam assim bem machucadas mesmo, né? E já vem todo um processo, porque passa pela DEAN, passa por outros cantos, passa pelo ITEP, até chegar ao nosso centro, elas já vêm assim bem machucadas mesmo, né? E o apoio da família é quase que nada. E nós tentamos trazê-la de volta, melhorando sua autoestima, né? Subindo isso aí, trazendo a família para perto dela, no nosso meio, nas nossas reuniões, que são uma reunião mensal, porque como são vários grupos, né? Então a gente tentou fazer de forma que todas elas participassem. O projeto Arco-Íris é um projeto de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, trabalhado da mesma forma, né, com autoestima, trabalhamos a legislação, enfim, nós tentamos trazer essas crianças, esses adolescentes para dentro da unidade, para perto da gente, para que elas não sofram tanto, né, e suas famílias também, que é muito importante nesse momento esse vínculo, né, esse afeto, essa questão familiar, né, de um contexto familiar é muito importante. Parnamirim hoje, eu vou falar do ano passado, né? Ano passado nós tivemos 9 mulheres vítimas de feminicídio. Chegou até nós que apenas uma foi morta porque ela não cumpriu com a medida, ela furou a medida que foi dada de distanciamento. Então, assim, quando a gente traz essas mulheres para dentro dos grupos, né, que seja ele qual for, a gente tenta de todas as formas, por meio de toda a nossa equipe de trabalho, mostrar que ela tem que cumprir o que está determinado, porque é fatal, né? Nós tivemos essa como exemplo e, quem sabe, espero que não tenha mais nenhuma, né? Mas como cada pessoa, cada cabeça é diferente uma da outra, então a gente tenta mostrar para elas que é importante que elas cumpram o que está determinado ali, que elas participem dos grupos. Nós temos também a UDA, que é a da UNP, que trabalha na área, parte clínica mesmo, né, com essas mulheres e com as crianças vítimas de violência. Que mais? Esse ciclo, a gente sabe que a violência contra a mulher, ela tem um ciclo, né? Ele primeiro começa com os xingamentos que a gente diz lá no CREAS, que é a trilogia, né? Que são palavrões, né? Palavras de baixo calão que são aferidas às mulheres. E elas muitas vezes passam direto, porque elas não entendem que isso começa, ali é o pontinho que vai começar a puxar toda essa violência, né? Até chegar às agressões físicas, psicológicas, agressão patrimonial, né, financeira. Elas não entendem que elas podem chegar lá na defensoria e dizer, olha, fulano falou isso para mim, isso gera um processo, né? Então, eu não sou da área do direito, mas já trabalhando há um tempo com isso, a gente entende um pouquinho, né? E a gente orienta, encaminhamos essas mulheres para a nossa rede. E a rede tem que trabalhar bem articulada nesse momento, né? Que é a defensoria, a saúde, a procuradoria, o juizado, enfim. Nós trazemos essas mulheres para perto da gente e encaminhamos para toda a rede, para que a gente possa trazê-las de volta para a sua autonomia e o seu empoderamento, né? Porque elas têm que entender
que elas são donas dela, do corpo dela, da roupa dela, que não é ele ou qualquer outra pessoa que vai dizer, porque você está feia, você está gorda, você está isso, né? Então a gente tem que entender que são palavras que nas palavras é que começam as agressões. E a gente tenta fazê-las entender isso, né? Por meio de atendimento psicológico, atendimento social, atendimento pedagógico, né? E toda essa equipe nós temos dentro do CREAS. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. E quando não temos, procuramos a rede, certo? Bom, eu falei um pouco do fluxo, porque eu estava bem... que é justamente o fluxo dessas mulheres, dessas demandas que vêm da DEAN, que muitas vezes saem da DEAN. Para vocês terem noção, olha, de janeiro até ontem, nós computamos 20 mulheres vítimas de violência. Dessas 20, nós só conseguimos encaminhar 4 para abrigamento. Por quê? Porque quando elas saíram da DEAN, elas não foram para o CREAS e nem foram para o hospital, não foram para a maternidade, não foram para canto nenhum. Elas retornaram para os seus lares, né? Então, a gente realmente não sabe o fim disso aí. Só vai saber bem depois que a situação já está no nível de agressão altíssimo, né? Que é quando elas nos procuram. Então, assim, mulheres, não se calem, não fechem os olhos, não fechem a boca, não fechem os ouvidos, falem, se abram, falem mesmo. E vamos orientar as nossas amigas, porque eu acho que em meio a algumas reuniões, a um momento como esse aqui, há a oportunidade de que todas elas falem, certo? Boa noite, muito obrigada. Bom, como é de costume, numa roda de conversa, nós vamos abrir para o público. Nosso Eliseu aqui já fez as perguntas, já indagou ali quem gostaria de dar uma palavra e será rápido pelo tempo, vamos pedir desculpas a vocês, mas nós temos aqui o nosso professor Beto, ele que é professor de matemática, aposentado, foi inclusive meu vizinho durante um bom tempo, e aí a gente abre o espaço para a sua pergunta, professor. Então, eu gostaria, assim, de homenagear, né, a todas vocês, né? Isso é muito bonito e é gratificante, realmente, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? E uma coisa que eu, assim... pela minha idade, eu já tenho 63 anos, né? E essa questão da mulher e do homem, eu fico observando e achei interessante. A professora ali, como é o nome dela, que falou de Jesus ali, como é o nome dela? Pronto, eu achei interessante aquela colocação dela. Mas veja como Deus é perfeito. É necessário a mulher, é necessário o homem. Isso é sim, é necessário. Mas o que eu acho mais bonito ainda é que Deus deixou o quê? A inteligência. Então, minha gente, homem ou mulher, usando a inteligência, tudo vai dar certo. Boa noite e muito obrigado por vocês aqui. Cátia Cristina, secretária adjunta da Assistência Social. Boa noite a todos e a todas. Que é um momento, né, de agradecer a oportunidade de estarmos aqui discutindo o tema mulher. Momento tão raro, né? Porque a mulher nunca tem um momento assim para ela. Os homens dizem, porque o dia da mulher, o dia do homem é todos os dias, né? Em parte eles têm até razão, porque o nosso mundo é tão machista que realmente parece que o dia do homem é todos os dias e o da mulher fica em um dia. Mas nós temos sim que mostrar, como a Elienay falou, que somos a maioria. E como a maioria, nós temos também direito a todos os dias. E valorizar sim a mulher, porque como nosso amigo falou, temos que usar a inteligência. E a mulher precisa usar essa inteligência para se empoderar de seu espaço na sociedade. E assim
tomar plena consciência de que ela pode, e é o lugar dela, é onde ela quiser. E na política de assistência social, a mulher é central, né? Nós dizemos sempre que a mulher é a parte fundamental da política de assistência social, porque a gente trabalha a família com a centralidade na mulher. Tanto que, para o Bolsa Família, nós temos a mulher como principal membro do cadastro. No Minha Casa Minha Vida, a mulher também, ela é a parte principal é a mulher, tanto que ela é a proprietária e dona da chave do apartamento. Às vezes ela nem tem essa consciência e vende e deixa o companheiro vender ou repassar, né? Então ela precisa se empoderar desse conhecimento do poder da mulher, né? Então esse momento é muito bom e que muitos outros possam vir a acontecer. Obrigada. Damos a oportunidade agora à enfermeira Sânzia Lacerda. Boa noite a todos. Primeiramente, eu parabenizo a Frente Parlamentar desta Casa pela iniciativa de fazer essa semana em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Acredito que a luta vem sendo grande durante todos os anos e não devemos deixar essa luta baixar. Nós temos que lutar cada vez mais, devemos enfatizar ainda mais a importância da mulher na sociedade, né? E eu vejo que em Parnamirim isso vem sendo buscado. Se a gente parar para observar cada discurso que foi feito hoje, a gente tem uma interligação no que cada canto promove para a mulher, mesmo que não tenha aquela ligação diária, mas são várias redes que procura proteger essa mulher, proporcionar projetos, proporcionar meios de valorizar essa mulher. Pena que eles não são tão divulgados, né? Como a doutora Júlia falou hoje, do projeto Acolher, é um projeto que é para a mulher ter voz, é para a mulher ter um meio de percorrer, por exemplo, até chegar a uma promotoria, de ir lá ela buscar a luta em si. Mas, infelizmente, não são coisas que são tão divulgadas, não são tão reforçados e encorajados a mulher a ela se impor frente à sociedade. Então, acredito que isso cada vez mais deve ser lutado, deve ser batalhado. E vocês, como representantes dessa casa, devem sim buscar representar ainda mais essas mulheres, principalmente dentro do nosso município. Como a Helena aí bem citou, Parnamirim tem cerca de 30% de representantes mulher. E frente ao Rio Grande do Norte e ao Brasil, isso é um quantitativo bom. E vocês têm que se sentir honradas e orgulhosas de estar aqui representando a população feminina desse município. E buscar, assim, fazer melhorias, buscar lutar, buscar reconhecimento destas mulheres. E também deixar aqui um elo assim, são várias redes, é a rede da saúde, é a rede da assistência social, é a rede do Ministério Público, mas vamos interligar todas. Acredito que se a gente começar a interligar e buscar fazer um trabalho em conjunto, as mulheres vão conseguir ir cada vez mais à frente. Vamos divulgar, vamos procurar reconhecer essas mulheres e esses projetos que tem para elas e dar voz. Não só as mulheres que se propõe a pôr o seu nome e fazer algo ali, mas também aquelas que estão lá sofrendo calada, encorajar elas a não ficarem caladas. Elas irem e colocar a voz e dizer, eu sou mulher, eu tenho meus direitos, os direitos são iguais e eu posso. Obrigada. E, finalmente, na nossa última participação, convidamos aqui um homem, né, que também certamente vai enaltecer as mulheres nesta noite. Tocha. Boa noite só a todas hoje. Eu queria primeiro pedir licença, né? E eu sendo homem, eu queria pedir desculpas às mulheres, né, por toda a opressão machista histórica, né, do patriarcado no Brasil e no mundo. Gostaria de lembrar aqui que a doutora falou que
as mulheres, né, geralmente não vão procurar seus direitos, né, reforçado pelos ditados machistas, né, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Isso é reforçar o machismo. Gostaria também de falar da parte religiosa, que você falou que Jesus apareceu para 3 mulheres, né, e naquela época o testemunho das mulheres não valiam, e Cristo fez questão de aparecer para 3 mulheres. E gostaria de aqui em Parnamirim, efetivamente, saber o que a bancada feminina vai fazer pelo resgate histórico, né, do protagonismo das mulheres. Por exemplo, Dona Nízia Machado foi uma das primeiras professoras de Parnamirim, e até então não se tem um nome de escola com o nome de Dona Nízia Machado, pessoa importantíssima, vivi nos pés de Dona Nízia. E lembrar politicamente, a Elianai falou da parte política, que o primeiro voto feminino foi aqui no Rio Grande do Norte, uma moçoroense, né? Acho que em 1922, se eu não me engano. Foi isso. Quero pedir desculpa por minhas palavras, sendo homem, e pedir desculpa em nome dos homens às mulheres pela opressão machista imposta, que cada dia é muito mais violento. Alguém falou aqui de 39 mulheres são agredidas, né? Dados dizem que a cada 3 dias uma mulher é agredida na cidade de Parnamirim, e eu acho que esses programas só serão efetivamente bons quando isso aqui não mais existir, as mulheres não mais precisarem desse tipo de programa para estar resolvendo esse tipo de violência que é absurdo no século XXI. Somos homo sapiens, 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 mas que ainda não respeitamos pessoas maravilhosas, humanos, que nos dá vida, né? Muito obrigado e me desculpem. Eu quero registrar aqui a ausência das 2 vereadoras, Cátia Pire e Ralessa Freire, se encontram em Brasília e, portanto, justificada a falta das 2 neste nosso evento. E quero, assim, agradecer de coração, viu? Não vou errar seu nome hoje, embora eu esteja profetizando, mas nosso nobre vereador, Tiago Cartacho, foi o único homem, né, vereador, que nos prestigia nesta noite. Também justificando a ausência do nosso presidente, Irani Guedes, por um compromisso, não pôde se fazer presente, mas muito bem está representado por sua esposa e por sua filha. E também por ter me dado essa oportunidade de mediar esta roda de conversa nesta noite. Não poderia deixar de falar aqui, por uma questão de justiça, do privilégio que eu estou sentindo nesta noite de ter a presença de meu esposo, José Antônio, pela primeira vez neste plenário. Certamente enaltecendo muito as mulheres desta cidade e que se encontram aqui. Nossa gratidão a todas as Marias. Me faz relembrar a canção composta em 1978 por Milton Nascimento, que certamente tão presente nos nossos dias. Maria, Maria, possui a estranha mania de ter fé na vida. A vocês que depositam e passam confiança nas diversas áreas, quer seja jurídica ou social, na docência e sempre na discência, porque estamos sempre a aprender nosso louvor. Vocês e todas nós, como bem disse o poeta, merecemos viver como qualquer outra no planeta. Um agradecimento assim especial a todas as mulheres que compõem esta mesa. Um agradecimento assim mais do que especial. Eu diria que coisa divina, de 3 professoras estarem aqui nesta noite. 3 vereadoras, mas que traz consigo o que a professora Elianai, vou até dizer assim, a professora Elianai faz referência à questão política, mas enaltece o fato de, com muito orgulho, ser professora daquela instituição já aposentada. Eu costumo muito dizer que as pessoas desta cidade ganharam muito em eleger 5 mulheres,
mas principalmente em eleger 3 professoras. Eu quero agradecer a todos vocês que fizeram acontecer essa roda de conversa de forma tão relevante para quem está aqui presente e para quem está nos assistindo, através da TV Câmara. Portanto, nós vamos ouvir aqui a música de Milton, na voz do nosso querido Marquinhos. E após Marquinhos, eu vou só concluir, só um pouquinho, dizendo que Deus sabe de todas as coisas. E que, por coincidência, eu estou aqui ladeada nesta noite por muitas mulheres. Mas à minha esquerda, a nossa amiga, secretária de Educação, Francisca Henrique, e à direita, da vice-prefeita, mas vou me referir à secretária. E também a doutora Tayana, defensora pública, que discorreu sobre o tema Maria da Penha. E que coincidência, eu que terminei de escrever um projeto inspirado num projeto que acontece em Minas Gerais. E o projeto de lei, ele é chamado assim, bem interessante. A Lei Maria da Penha vai às escolas. Mas quando eu me refiro à secretária e vice-prefeita Elienay, porque esse projeto de lei vai ser uma parceria. A indicação é que seja instituído na Secretaria de Assistência Social, por se trabalhar a questão dos direitos humanos, dessa enaltecer nas escolas, que os nossos alunos precisam, desde cedo, principalmente os meninos, a trabalhar essas questões de violência, notadamente as que são contra as mulheres, também aos idosos, mas neste momento as mulheres. Então, o projeto, ele se apoia, doutora, na crença que eu, como professora, ex-secretária de Educação deste município, tenho certeza absoluta de que a educação é o lugar ideal, a escola é o lugar apropriado para capaz de fazer a diferença no combate a todas as formas de violência. É um projeto que ele vai acontecer em 3 etapas, mas tenho certeza, porque eu não me contive. Já cochichei com Francisca, já cochichei com Elienay, e tenho certeza que Eclesiástico, no capítulo 3, é muito sábio quando diz que há tempo para tudo, da hora de nascer, a morrer e a fazer valer os sonhos de muita gente. Eu deixo aqui agora Marquinhos cantar essa música que hoje, quando nos meus escritos finais, Marquinhos, eu disse a Eliseu, quando eu terminei de escrever, eu disse a Eliseu, vou arranjar um homem para usar a voz e vir cantar essa música de Milton. Ele disse, mas a senhora não vai mais conseguir não, uma hora dessa. Eu disse, Eliseu, o sonho é o único direito que não se pode proibir. Hoje à noite, Marcos Rodrigues cantará nesta casa. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é um som, é a cura, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê.
Obrigada, Marquinhos. Eu vou abrir aqui para a nossa nobre vereadora dar uma pequena palavra. Pequena no tempo, mas grandiosa na voz. Boa noite. Eu não poderia deixar de falar defendendo a questão da luta da mulher negra. E dizer que eu não vou falar praticamente da história da mulher negra, eu vou falar da minha história aqui nesta casa, aqui em Parnamirim. Cheguei aqui, geralmente a cor negra, ela é vista para varrer, para lavar. E eu cheguei nesta cidade maravilhosa, acolhedora, para varrer, para lavar. Cheguei como empregada doméstica. E me sinto honrada por ter sido uma empregada doméstica. Lutei muito em Parnamirim, numa família que todos vocês conhecem, a família de Aloísio Maia e Ana Maia. Família que tenho grande admiração. E ali estudei e trabalhei. Terminei meu magistério na Escola Estadual L.A. Maia do Rego. E voltei para a mesma escola como diretora. E me lembro de forma triste o preconceito com a minha cor. Porque eu poderia estar próxima a muitas mulheres. E as pessoas, a chegarem àquela escola, nunca se dirigiam a mim. Porque uma negra não poderia, na cabeça de algumas pessoas, ser a diretora. Mas eu era a diretora. Se dirigia a todos. É você a diretora? É você a diretora? E eu do lado. Mas essa pergunta não vinha à minha pessoa. E eu mostrei. E hoje eu sou a professora que sou. Porque eu trabalhei muito. A minha cor, para ser reconhecida, ela tem que trabalhar dobrado. E isso eu fiz na minha história na Escola Estadual L.A. Maia do Rego. E ao chegar a essa casa, hoje, eu digo com muito orgulho, eu sou a primeira vereadora negra desta casa. E digo a vocês, eu sou uma vitoriosa, porque Deus sempre esteve do meu lado. Porque ser uma vereadora hoje, nesta casa, diante de tantas coisas, que as pessoas são vistas pelo que elas têm. E eu luto a minha vida toda dizendo, vamos enxergar também através do ser. Esta é a grande luta. Mas, infelizmente, nós somos reconhecidas pelo que nós temos. Eu quero nesta noite dizer, muito obrigada, Parnamirim. Muito obrigada, minhas filhas. Minha filha, Renata da Silva Cruz, que é um grande desafio a diversidade. E eu agradeço a Deus, porque apesar dos discursos, eu sinto na minha pele o que é ser uma mulher negra e o que é ser mãe, enfrentando a diversidade de gêneros.
Mas Deus tem me dado forças, minha querida filha mais nova, Rafaela, porque enfrento e agradeço a Deus por tudo que Deus tem me proporcionado, porque hoje eu sou uma mulher de fé, por isso eu estou aqui nesta casa. Meu muito obrigada a todos. Bom, as palavras da nossa colega nos emocionam, até porque quem trabalha na educação sabe e conhece a história vencedora de Nilda. E muito mais do que isso, no dia a dia nesta casa, é comum Nilda se emocionar e é comum emocionar seus colegas e suas pessoas. Ontem, ela fazia um testemunho aqui nessa casa. Infelizmente, eu pedi uma parte, mas o nosso presidente disse que o tempo estava muito avançado. Mas eu gostaria de dizer, Nilda, que todo esse preconceito que você passa no dia a dia, não somente, tão somente por sua cor, mas principalmente pelas condições socioeconômicas e também social. Ontem você fez um relato nesta casa que me tocou muito, quando você, ao não ter condição de pagar um plano de saúde, precisou dos serviços da Maternidade do Divino Amor para fazer uma cirurgia de urgência, de esterectomia, e você não teve condição de fazer em virtude da greve dos médicos naquela instituição. E você, por se tratar de uma urgência, não tinha sequer a possibilidade de ser atendida pelo SUS, não teve sequer condição nenhuma mínima de atendimento, estava entre a vida e a morte. Mas que bom que os amigos existem, que bom que você encontrou uma amiga que fez talvez a maior doação, mesmo emprestando dinheiro para que você fizesse numa rede particular. Ela foi, naquele momento, acho que a pessoa mais importante para salvar a sua vida. Então, parabenizo muito você por ser esta mulher de fé, guerreira, dotada de uma inteligência e de uma capacidade sem limite. Tenho muito orgulho de ter sido diretora da 2ª Diretoria Regional de Educação e de ter tido você como diretora do LA, porque você sempre foi exemplo de coerência e principalmente de uma coisa que temos em comum, guerreiras demais. A presidência desta Casa Legislativa, através da Frente Parlamentar dos Direitos das Mulheres, dá por encerrada a presente roda de conversa, agradecendo de coração, em nome de todas as vereadoras desta casa. Muito obrigada.